5 minutos, 17:05 na Jornal. Hoje é quarta-feira, hoje é o dia 30 de julho de 2025 e estes são os principais destaques do seu Balanço Geral de hoje. Estados Unidos da América sancionam Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky usada pelo país para punir estrangeiros. E atenção, hein? Candidata a vereadora de Aracaju vai ter que devolver quase R$100 mil recebidos do Fundo Especial de Campanha. Decisão foi tomada hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Presidente da CBF, deputada do MDB, são alvos de operação da Polícia Federal. Às 17h06, ouça agora o chamado de Heron Ribeiro, que chega trazendo seus destaques para o Balanço Geral de hoje. Boa tarde, Heron Ribeiro. Ok, senhor Cabral, um abraço, boa tarde a você, a Ferreira, aos amigos que acompanham o Balanço Geral da Informação. Cabral, como você trouxe ontem de primeira aqui a informação em nível nacional sobre a não obrigatoriedade das autoescolas para tirar CNH dentro de estantes. Especialista vai participar do programa em relação a essa questão. Também ouvimos a população que vai conversar conosco aqui na maior audiência do rádio. Polícia prende dupla acusada de roubar ar-condicionado em nossa capital. Mais um estabelecimento, grande estabelecimento da rede estadual, será entregue pelo governo do estado. É a Ivo do Prado, na Avenida Visconde de Maracaju, no bairro 18 do Forte. Valeu, são 17h07, 17h07, faltando 53 para as 18h na Voz do Povo. Agora vamos tomando conta da cidade, girando sem caô. Alô, alô, Roberto Silva. Ladrões que roubaram ar-condicionado no centro da capital sergipana são presos por policiais da 2ª Delegacia. Detalhes daqui a pouco, quando também estarei enfocando que caminhoneiro sequestrado foi resgatado por a Polícia Rodoviária Estadual. A carga também foi recuperada. Tudo isso e mais o panorama das rodovias estaduais e federais que cortam o estado de Sergipe e o trânsito na capital de todos os sergipanos, Aracaju, daqui a pouquinho no Balanço Geral. Valeu, Roberto Silva. São 17h08, agora 17h08 na Jornal. Vamos até o Baixo São Francisco. De lá, ouço o chamado do vulcão do rádio brasileiro, Messias Santos. Alô, Messias! Em Porto Real do Colégio. Em Porto Real do Colégio, a abordagem policial termina com desacato e teste positivo para alcoolemia. Eu destaco ainda, meu caro César Cabral do Vale, Heron Ribeiro e Carlos Ferreira. Destaco para vocês que homem com mandado de prisão em aberto é preso no município de Brejo Grande, aqui no Baixo São Francisco. Polícia Civil desativa ponto de tráfego em Neópolis e casal é preso em flagrante. E mais, eu destaco para você, aqui em Brejo Grande, racha de motocicletas, motoqueiro choca-se com outro próximo ao mirante no Robalo e é vítima fatal. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no seu Balanço Geral. Valeu, Messias Santos. Agora vamos então até a Sala Nacional e Internacional dos Esportes com o gigante da informação, Wilson Tavares. Alô, Wilson. Alô, César Cabral. Alô, Heron Ribeiro. Alô, Carlos Ferreira, público ouvinte do Balanço Geral. Já tem jogo do Itabaiana com Sergipe no estádio Etelvino Mendonça pela Copa Governo do Estado de Sergipe. Jogo amanhã do Confiança
é no Batistão contra a equipe do Lagarto. Copa do Brasil começou a fase oitavas de final com vitória do Botafogo diante do Bragantino. Hoje tem vários jogos. O Vasco da Gama joga em Maceió com o CSA. Fluminense joga contra o Internacional em Porto Alegre. Tem clássico Corinthians e Palmeiras. Flamengo joga amanhã contra o Atlético Mineiro. E mais Campeonato Brasileiro, jogo atrasado. Vitória do Grêmio diante do Fortaleza. Daqui a pouco, todos os detalhes no Balanço Geral com César Cabral, Heron Ribeiro e Carlos Ferreira. Com sonoplastia de Luciano Lima Tavares, a direção geral de José Rinaldo de Oliveira Filho, está no ar pela Rádio Jornal, o Balanço Geral. Balanço Geral, a informação total. Carlos Ferreira. César Cabral. Olha aí, são 17 horas e 12 minutos, 17 e 12 na Jornal, faltando 48 minutos para as 18 horas. E como sempre acontece na abertura do Balanço Geral, o comentário do dia com Carlos Ferreira. A análise de quem entende. No ar, o comentário do dia. Muito boa tarde, César Cabral, boa tarde, Heron Ribeiro, boa tarde, os ouvintes da Rádio Jornal. O Brasil vive hoje um dia para esquecer. Infelizmente, o presidente Donald Trump assinou e determinou que fosse aplicada uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na realidade, ele aplicou a lei Magnitsky. Esta lei é uma lei que pune estrangeiros que, conforme os americanos, praticam anticonstitucionais e que afrontam a liberdade de expressão e a liberdade de um povo acima de tudo. E o que significa a lei Magnitsky? Essa lei, por exemplo, além do vídeo que já foi passado do ministro de Moraes, essa lei divide, então... Oi. Está cortando, César? Agora está melhor, né? Pronto, desculpe aí, vamos lá. Então, essa lei, ela, por exemplo, impede que o ministro Alexandre de Moraes faça qualquer operação financeira com cartão de crédito de instituição financeira norte-americana. As contas do ministro, contas nos Estados Unidos, foram congeladas. E os bens do ministro também, nos Estados Unidos, serão ou já foram congelados. Além de tudo isso, o ministro, você sabe, já não pode viajar para os Estados Unidos porque o seu visto tinha sido cassado. Com a aplicação desta lei, chama de sanção internacional, para vocês terem uma ideia da gravidade do assunto, a lei ela é aplicada, foi criada para ser aplicada também para, por exemplo, terroristas. Não é o caso, mas principalmente para autoridades que não levam em conta a liberdade do povo. Os Estados Unidos, com essa lei, impede que o ministro Alexandre de Moraes tenha uma vida financeira como até agora ele mantém. Por exemplo, ele não pode usar e comprar com cartão de crédito. Os bancos brasileiros, quase todos eles, operam também com o dólar. As contas do ministro também serão afetadas.
Lembrando que estava na mesa do presidente Donald Trump um pedido das autoridades norte-americanas para que essa sanção fosse estendida para outros ministros, aqueles mesmos que tiveram seus vistos cassados. Isso não aconteceu, segundo informações da própria Casa Branca, porque houve uma interferência do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e que trabalhou politicamente com outras autoridades ligadas à direita do Brasil para que o presidente Donald Trump não estendesse essa sanção para os demais ministros do Supremo, pelo menos por enquanto. Foi atendido e apenas o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado oficialmente. E o presidente Trump assinou também, e já foi publicado no Diário Oficial dos Estados Unidos, uma determinação agora de forma oficial, aumentando de 10% para 50% a taxação dos produtos brasileiros. Existe a possibilidade de essa taxação não atingir alguns produtos que são nativos do Brasil, como o abacaxi e o café, por exemplo. Mas os demais produtos terão essa taxação de 50%. E qual foi a alegação do governo norte-americano César Yeron? Que o governo brasileiro tem apoiado ditaduras, grupos terroristas e também, através do presidente da República, dirigindo afrontas ao presidente norte-americano. Trump foi muito claro ao dizer que não aceita esse tratamento que o presidente da República do Brasil tem dispensado aos Estados Unidos. É uma pena que isso esteja acontecendo. Para que aqueles que achavam que Donald Trump não faria nada ou que não influenciaria nada no Brasil, as coisas estão começando a acontecer. Muito boa tarde para todos, que Deus nos dê um programa em paz. Um abraço para César, para a Aline, para a sua equipe, nosso querido Heron, e que tenham um programa, acima de tudo, em paz. Grande abraço. Pensando bem, só a Balanço Geral, a informação total. Carlos Ferreira, César Cabral. Olha aí, são 17 horas e 18 minutos na Jornal 17 e 18. Aqui é o Balanço Geral da sua Rádio Jornal, nesta quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. E atenção, hein? Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe decidiu hoje, por unanimidade, manter a sentença da primeira zona eleitoral de Aracaju, que julgou como não prestadas as contas de campanha da candidata Rosimeire Mota do Carmo, conhecida como Merinha do Japãozinho, que disputou o cargo de vereadora nas eleições de 2024 aqui em Aracaju. Com a decisão, a candidata devolverá ao Tesouro Nacional o valor de R$ 99.999,90. Quantia esta recebida por meio do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A candidata alegou que não foi devidamente intimada para se manifestar sobre o parecer técnico conclusivo da Justiça Eleitoral. Sustentou ainda que apresentou documentos posteriormente nos embargos de declaração com o objetivo de corrigir as irregularidades apontadas. A principal controvérsia no processo foi a validade dessa documentação apresentada fora do prazo legal e sem nenhuma justificativa.
tribunal concluiu, com base nas provas constantes no processo, que a candidata foi regularmente intimada, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação. Os documentos entregues posteriormente foram desconsiderados, pois não constituíam provas novas nem estavam acompanhados de justificativa plausível para o atraso, conforme estabelece a legislação eleitoral e a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Durante o julgamento, a relatora do processo, juíza Dalquíria de Melo Ferreira, destacou que a ausência de documentos mínimos impede a análise correta da prestação de contas. Abre aspas, sem esses elementos não é possível verificar se os recursos foram usados corretamente. A legislação e a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral são claras. Nesse tipo de situação, as contas são consideradas não prestadas e os valores do fundo devem ser devolvidos. A magistrada votou pelo desprovimento do recurso e manteve a sentença de primeira instância, que havia julgado as contas como não prestadas e determinando a devolução do valor de R$ 99.999,90 ao erário público, aos cofres públicos. A decisão foi unânime. Participaram do julgamento a presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, desembargadora Ana Bernadette Leite de Carvalho Andrade, a vice-presidente e corregedora regional eleitoral substituta, desembargadora Simone de Oliveira Fraga, os juízes membros Tiago José Brasileiro Franco, Cristiano César Braga de Aragão Cabral, as juízas membros Dalquíria de Melo Ferreira e Brígida Declerc Fink e a juíza substituta da classe jurista, Tatiane Silvestre Silva Calçado. Representou o Ministério Público Eleitoral o procurador José Rômulo Silva Almeida. Portanto, decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, no dia de hoje, determina que a candidata a vereadora pelo PDT de Aracaju, Rosimeire Mota do Carmo, conhecida como Merinha do Japãozinho, devolva quase R$100 mil, para sermos mais exatos, R$ 99.990,99, pelo motivo de que o tribunal considerou como não apresentadas as contas de campanha. Agora são 17h23 na Rádio Jornal. Aqui é o Balanço Geral, nesta quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. Agora 17h23. Chegando aqui ao meu lado, Heron Ribeiro, sempre atento, sempre trazendo informações do Balanço Geral. E é isso, Heron. Exatamente. Parabéns pelo trabalho, César. Prazo é prazo, né, amigo? Não se brinca com prazo, principalmente quando trata-se com a Justiça e, desta feita, a Justiça Eleitoral. Bom, César, às 17h mais 23 minutos. Ontem você trouxe em primeira mão aqui informação em nível nacional por parte do Ministério do Transporte em relação à possível não obrigatoriedade para quem pretende tirar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, aqui no país. Nós procuramos um especialista e ele vai conversar com a gente a partir de agora, explicar, trazer o ponto de vista dele, dizer que, segundo ele, acha necessário que o aluno participe das aulas teóricas e práticas, vai dizer por quê. É o professor Everton Ferreira que conversa com a gente a partir de agora. E essa situação, hein, professor Everton? Olá, amigo Heron Ribeiro, aí na Rádio Jornal, grande radialista, jornalista. Aqui o amigo jornalista professor Everton Ferreira, gestor técnico em educação, transporte, segurança em trânsito. E aqui eu quero expor a minha opinião sobre essa questão das pessoas, ao se candidatar para tirar uma habilitação, se ele deve ou não passar por uma autoescola. Vejamos que é muito importante a participação desses candidatos a irem, sim, a uma autoescola e, até então, ter o curso teórico. Porque veja a situação. Falando em situação de pesquisas, vemos que o trânsito hoje
não só no nosso estado, na nossa capital, mas a nível de Brasil, os índices de acidentes, ao invés de diminuir, têm aumentado. Mesmo as pessoas indo às autoescolas, né? Participar de um curso teórico, participar das aulas práticas, é essencial. Por quê? Porque nós vemos que mesmo com esse curso, né, da participação dos candidatos e candidatas a tirar uma habilitação na autoescola, ainda assim há muitos acidentes. Inclusive, se não passa por uma autoescola. Então, a situação ficará mais caótica. Então, é muito importante, a legislação de trânsito é clara, através do artigo 12 do Código de Trânsito Brasileiro, que todas as pessoas devem, então, se candidatarem, né, a tirar uma habilitação, mas que deve passar pelo processo de formação de condutor. É um curso de formação de condutor, onde ele irá fazer a parte teórica, né, que são as aulas, e em segmento às aulas práticas. E isso requer a situação a qual a pessoa deve ter uma total preparação. E ainda eu digo o seguinte, que é preciso que os órgãos de trânsito, as autoridades de trânsito, procurem fazer mais uma preparação maior, ao ponto de ter que conscientizar mais as pessoas que estão passando pelas autoescolas. Muito bem. Está aí o professor Everton Ferreira conosco. Cabral, nós ouvimos também pessoas que conduzem veículos aqui, condutores de veículos aqui do município de Aracaju, do estado de Sergipe, para saber a opinião dessas pessoas em relação a esse tema bastante polêmico para a possível não obrigatoriedade, né, nas autoescolas para providenciar a CNH. Vamos tentar ouvir algumas pessoas, o povo conversando conosco aqui dentro do Balanço Geral, com César Cabral e com Ferreira, e a opinião também da população. Vamos ouvir pessoas aí. Seu nome, por favor, amigo. Feitosa. Rapaz, eu acho um negócio muito estranho, né? Porque isso aí vai ter... Já tem muitos motoristas que não sabem dirigir. Se sabe dirigir, não dirige, né? Imagine você pegar uma habilitação sem você passar pela autoescola. Isso é complicado demais, é difícil. Então, o senhor é favorável que frequente a autoescola? Com certeza, com certeza. E cada condutor deveria sempre ter uma aula de direção defensiva. Porque você tendo uma aula de direção defensiva vai evitar mais acidentes no trânsito. Principalmente as colisões traseiras, as batidas no fundo, como são chamadas. Justamente, isso mesmo. Agora estão reclamando que o preço está alto. O senhor concorda com o preço está alto nas autoescolas? Também. Esse preço é muito alto. Meio salgado, né, amigo? Meio salgado, muito salgado. Mas tem que ter as noções de ir para a autoescola, né, amigo? Tem que ter, com certeza. Eu também acho, meu amigo. Okay. Olha, indo para a autoescola, já tem muitas pessoas ainda que não estão preparadas completamente. Imagine sem comparecer, sem frequentar a autoescola. Justamente, que eu sou taxista e também sou rodoviário. E, assim, eu sempre faço curso no SESCENART, né? Direção defensiva, MOP, transporte passageiro escolar. E sempre a gente passa por aulas lá na sala do SESCENART, a gente fica muito... A gente vê os acidentes, entendeu? Então, se todo mundo fizesse isso, pelo menos uma hora de aula na autoescola, vendo todo o trânsito, acidente e tudo, o trânsito seria melhor. E além de ir para a autoescola, sempre é bom fazer uma aula de atualização do trânsito. Com certeza, porque tem muita gente por aí que entra no carro e não sabe o que vai fazer com o carro. Entendeu? Nem a sinalização para uma ultrapassagem, muita gente não sabe, né? Justamente, principalmente se você pega uma BR aí, você vê motorista ultrapassar em faixa contínua, ultrapassar pela direita. Aqui em Aracaju também é a mesma coisa, sempre quando você pensa que não, o cara está ultrapassando você pela direita. Tanto o carro como motociclistas também, né? Com certeza. E aqui, não todos, né? Inclusive tem muitos motoristas aí aplicativos que eu não sei como é que eles conseguem dirigir, entendeu? Porque eles dirigem olhando no celular, vendo né, o mapa, tudo, e quando você pensa que não, se você não tiver cuidado, você bate, esbagaça seu carro, esbagaça ele.
Isso tem que ter muito cuidado. Hoje você tem que dirigir para você e para os outros. Lamentavelmente, essa situação. Com certeza. Muitos irresponsáveis, né? Muitos, tem muitos mesmo. Alguns porque não sabem, outros imprudentes e irresponsáveis mesmo, né? Inclusive o rodoviário, né, o motorista de ônibus, se ele não tiver cuidado, que eu também sou motorista de ônibus, se ele não tiver cuidado, ele, em quilômetro por quilômetro, ele mata um motoqueiro, um ciclista, porque quando você pensa que não, ele já está na sua direita, e se você não tiver cuidado, toda hora você mata um. Ok, obrigado, Tavo. Aí se contou. Bom, nós eu ouvi hoje 6 pessoas, das 6, 4 são favoráveis, que haja a frequência em autoescolas e 2 se manifestaram o contrário. A participação, a frequência nas autoescolas. O tema é bastante polêmico, né, senhor Cabral? É verdade, Heron. São 17h31 na Jornal. Aqui é o Balanço Geral da sua Rádio Jornal 91,3 Aracaju. Veja só, essa matéria está sendo discutida pelo Ministério dos Transportes. Exatamente. Há uma possibilidade de o CONTRAN baixar uma norma que basta ser uma norma para regulamentar essa decisão. Não é lei que vai para o Congresso, não é nada. É uma decisão do CONTRAN. Determinada pelo Ministério dos Transportes. Então, está em discussão e é muito provável que isto passe a valer. A não exigência da autoescola para o exame, para a obtenção da carteira de habilitação, para a CNH, valeria apenas, caso seja aprovado, para condutores de moto e condutores de carro de passeio. A e B. A e B. A e B, exatamente. A categoria A e B, categoria A de motos, B para carro de passeio, carro pequeno. Porque, na realidade, hoje a maioria das pessoas que vão tirar carteira de motorista, digamos assim, no popular, a carteira nacional de habilitação, a maioria sabe dirigir. Já aprendeu com o pai, com o irmão, com o tio, uma pessoa, um primo e tal, né? Exatamente. Ali já vai que o carro hoje é um objeto, como eu disse aqui ontem no programa, é um bem de consumo que popularizou-se, né? Graças a Deus. Todo mundo tem acesso, a maioria da população tem acesso a um carro novo ou usado, mas todo mundo tem seu carrinho, ou a sua moto, né? Então, e a moto, esse aqui é o problema, que às vezes as pessoas estão optando por defender a tese da não utilização do centro da autoescola para obtenção da carteira. Por quê? Pelo preço. R$ 3.200 em média para tirar uma carteira de habilitação. Então, é muito caro. Tem pessoas que não têm essa condição, né? E tem famílias que têm duas, três pessoas que precisam tirar a habilitação. Aí fica muito caro, realmente. Agora, é uma questão para se analisar. Eu acredito que mais importante do que tudo isso é colocar na grade curricular dos alunos, dos estudantes, a matéria de trânsito, né? Noções de trânsito, a direção defensiva, enfim, sinalização, para que o aluno na escola já tenha noção de sinalização. Porque no carro ele está andando todo dia, ou no carro da família, ou pegando um Uber, ou andando de ônibus, mas ele está andando, ele faz parte do trânsito, porque como pedestre faz parte do trânsito, entendeu? Então ele está vendo como é o movimento, está vendo ali no dia a dia como é que deve se comportar um motorista. Então é só fazer, na boa prática, aquilo quando for dirigir. E aprendendo a dirigir, a maioria das pessoas, quando vão apenas à autoescola, apenas para referendar uma matéria que ele já sabe, que é dirigir um veículo, né? Então, se assim, nesses casos, a pessoa se achando capaz, vai fazer o teste. Vai fazer o teste. Também tem esse detalhe. Dispensando a autoescola, não quer dizer que a pessoa está livre de fazer o teste no Detran, não. Você tem que fazer o teste. Você passando, acabou-se, não tem problema, né? É isso aí. 17h34, olha, e o presidente dos Estados Unidos, que hoje a notícia é Donald Trump, né? Estados Unidos que puniu o ministro Alexandre de Moraes, né, que agora tem problemas para ter cartão de crédito, bens patrimoniais nos Estados Unidos ou em outros países que têm uma relação comercial e financeira com os Estados Unidos. Ficou meio encrencada aí a situação do ministro Alexandre de Moraes. Então, hoje, a notícia do dia, os holofotes estão no presidente norte-americano Donald Trump, que hoje, quarta-feira, assinou uma ordem executiva, já é outra história, viu?, que oficializa a tarifa de 50% a produtos importados do Brasil. A decisão foi justificada como resposta a ações do governo brasileiro, que, segundo a Casa Branca, representam uma ameaça, entre aspas, incomum e extraordinária, fecha aspas, à segurança nacional, à política externa e à economia norte-americana. O tarifaço estava marcado para começar na sexta-feira,
dia 1º de agosto, mas a ordem executiva define para o dia 6 de agosto o prazo para mercadorias inseridas para consumo ou retiradas do depósito para consumo. Apesar da ordem executiva, Trump deixou vários produtos fora do tarifaço, como produtos aeronáuticos civis, que interessa a Embraer. Suco e derivados da laranja, uma boa notícia aí para a economia sergipana, para os produtores de laranja, os citricultores aqui de Sergipe, né? Suco e polpa, minério de ferro, aço e combustíveis, por exemplo. Até o momento, não há esclarecimentos sobre carne, café e frutas, como manga, por exemplo, que é um produto que o Brasil exporta muito para os Estados Unidos. Vamos aguardar, então, os próximos capítulos dessa novela envolvendo o tarifaço do Donald Trump. 17h36, vamos ao intervalo comercial. Aliás, antes do intervalo, deixa eu mandar um abraço aqui para os amigos que eu consegui identificar aqui, que estão nos assistindo pelo nosso YouTube, viu? Aliás, pelo nosso Instagram. Paulo César Gonçalves, jornalista, querido amigo aí em Ilha das Flores, nos acompanhando. Um abraço, PC. Também Adriano Matéria, lá em Aquidabã, grande Adriano Matéria, radialista, grande abraço aí a toda a turma aí da Aquidabã FM. Sônia Gomes e também Nádia Nunes e tantas outras pessoas, o Raimundo Nonato também nos assistindo pelo nosso Instagram, César Cabral SM. Grande abraço, hein? Obrigado pela sintonia, pelo acompanhamento aqui do programa Balanço Geral da sua Rádio Jornal, A Voz do Povo. 17h36, vamos ao intervalo comercial, voltamos já já. Procurando comodidade e segurança para sua